Estamos mais uma vez transmitindo o vídeo ao vivo aí, direto do Facebook. Como é que tá a iluminação? Dá para ver meu rosto? Da última vez o pessoal não conseguiu ver o meu rosto. Estou vendo o meu rosto. Graças à presença de vocês, graças à atenção de vocês, estamos mais uma vez aqui, né? Ao vivo, transmitindo direto para a rede internacional de computadores, a internet. E quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Sobre impostos. Sobre impostos. O que você acha que deve ser feito em relação ao sistema religioso dos dias de hoje? O sistema religioso dos dias de hoje implantou um sistema estranho de comércio dentro das instituições religiosas. Vira a câmera para mim poder ver de vez em quando. E não, daqui a pouco a gente perde o foco, né? Então, esse sistema religioso que implantaram hoje dentro dessas instituições tornou a casa que deveria de ser de Deus em comércio. A gente tem vários exemplos, assim como a gente tem o exemplo do nosso Messias, quando se irritou, quando estavam iniciando a prática de comércio dentro da casa de Deus. Quando Jesus se irou praticamente contra todos aqueles que estavam tentando ganhar dinheiro, lucrar, beneficiar através daquilo que deveria de ser para a honra de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Deus de Israel, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão. O nosso Deus, creio eu, não é? Então, assim, o que eles fizeram? Começaram um princípio de comercialização do espaço que deveria de ser para reverenciar a Deus. Isso mesmo. Por isso. Porque, na verdade, a vinda de Jesus gerou um tumulto tão grande que os templos começaram a encher de pessoas. Todos esperavam que o Filho de Deus estivesse presente naqueles templos que, na verdade, tinham sido os homens. Homens estavam criando templos para a expectativa da chegada de Jesus. E quando o nosso verdadeiro Cristo chegou, os religiosos da época estavam em uma situação de expectativa para que os templos viessem a ser lotados. E através do crescimento momentâneo da vida de Jesus, eles esperavam lucrar muito. Então, quando Jesus pela terceira vez pisou dentro de um templo, não foi para pregar dentro de um templo. Quando Jesus pisou dentro de um templo, foi para quebrar os utensílios que estavam à venda. A Bíblia diz praticamente que Jesus se virou. Na verdade, Jesus estabeleceu ali dentro, naquele momento, uma ordem. Que a casa de Deus não virasse comércio. Então, o que vemos hoje é um sistema corrupto, um sistema em que implantaram o comércio, devastaram o local de culto e transformaram o local de culto num bar, numa lancheria, e um comércio de DVD, de CD, de música. Isso mesmo. E tudo isso abastado através da falta de manutenção em impostos. O porquê isso? E o porquê que o mundo gospel está crescendo? Está crescendo porque o cantor sertanejo, o cantor secular, né? Ele paga impostos para a gravadora, ele faz de tudo para estar dentro da ordem da lei humana. Agora já as instituições religiosas não são bem assim. O pregador pode gravar um DVD, vender um DVD, não precisa de uma gravadora, não precisa de nada daquilo que é determinado para as outras empresas ou até mesmo para as outras pessoas que não têm vínculo religioso com a instituição. Então o que acontece? Hoje nós temos um problema tremendo. Qual é esse problema? Pode me responder? Não, né? Mas eu te digo neste momento qual é o problema. Essa falta de manutenção, essa falta de adaptação, este ato de falta, vamos dizer assim, de competência para administrar a casa que deveria de ser de Deus, está sendo utilizado até mesmo para lavagem de dinheiro
crime organizado. Porque não pagam impostos. Não é necessário pagar imposto. Não é necessário ter a mesma qualificação que as outras empresas necessitam. Porque na verdade estão fazendo para Deus. Estão fazendo para Deus, será que é para Deus? Estão fazendo algo que na verdade vai beneficiar, vai enriquecer, vai favorecer os donos da instituição que hoje chamam de igreja. Isso mesmo, a igreja de Jesus, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento não tinha um dono, o único dono era o Espírito Santo, era o Pai, o Filho e o Espírito. Era algo religioso realmente. Alguns comandavam, assim como os fariseus, os saduceus, todos aqueles saduceus da época, eles comandavam, mas eles não se postulavam como donos da instituição. Eles não se colocavam como donos daquele lugar que era assim consagrado para honrar, glorificar, exaltar o nome de Deus. Eles não se colocavam acima da religião. Eles não se colocavam acima das leis. Então, o que acontece? Neste momento, eu estou falando ao vivo com você, através da transmissão que é possibilitada no Facebook. Eu quero lembrar a vocês, por este devaneio de falta de ordem, agora vão futuramente, em 2017, vão pedir o fim da isenção fiscal para os templos religiosos. Por que isso? Nós vemos, presenciamos nos telejornais dos dias de hoje algumas situações ridículas que até mesmo deixam a gente envergonhado, deixam a gente triste. Vou dar um exemplo, a situação do Silas Malafaia, que recebeu dinheiro de corrupção lá dos royalties do petróleo, recebeu aquilo como oferta, depositou o cheque e hoje está se incomodando muito. Sabe por quê? Porque pouco interessa a origem do dinheiro. Porque não é pago o imposto desse dinheiro. Quem entregou esse dinheiro, quem entregou esta parte, não tem ligação com a ordem, não tem ligação com aquilo que é correto perante as leis dos homens. Daí pegam o dinheiro, utilizam do sistema falho, que hoje é falho, entregam como oferta na igreja o dinheiro do crime organizado e sem querer, ou vai saber como, ou de repente até querendo, o pastor, o líder, o apóstolo, sabe lá quem, pega este dinheiro e lava o dinheiro de crime organizado, sabe como? Ele vai lá e presta contas do leão, isso mesmo, ele vai lá e presta contas como se aquela oferta, se aquele dinheiro tivesse vindo do salário do trabalhador. Isso mesmo. E na verdade, esse dinheiro não vem do salário do trabalhador. Este dinheiro que eu estou usando como exemplo que o Silas Malafaia recebeu, veio de crimes, de desordens contra a lei dos homens, contra a lei, contra o nosso estatuto brasileiro, né? Então, é simples a gente entender. Hoje, o que a gente vê? Hoje cresce mais o comércio dentro das instituições religiosas do que na rua. Por quê? É mais fácil vender um X salada dentro da igreja, porque não é pago o imposto. A vigilância sanitária não vai lá fiscalizar. É mais fácil vender o refrigerante, sabe aonde? Dentro da igreja. Porque lá não é necessário pagar o imposto, não é necessário você estar dentro da ordem da lei estabelecida pela humanidade, pelo país, pelo Estado. Não é necessário. Pode vender sal ungido, pode vender óleo abençoado, pode vender água de Israel, pode vender o que quiser, porque nada é pago em imposto. Como é que vão pagar imposto sobre algo que na verdade eles referem que é vindo do céu, ou é vindo de Deus, ou é diferente porque é abençoado? É só que eu vou lembrar vocês do seguinte: o sal que eles compram e não pagam imposto daquilo que eles recebem quando vendem, eles compraram em um mercado. O supermercado paga imposto para poder vender sal para aquela pessoa que não vai pagar imposto, não vai pagar nada sobre aquilo que está vendendo. É justo isso? É justo
o líder religioso ir lá no mercado da esquina, está com a sua liberação municipal em ordem, está com seu comércio em dia, paga imposto sobre tudo que compra, e um absurdo realmente de imposto. Vai lá, compra um litro de óleo vegetal, né? Aí o líder vai lá, bota dentro de uma garrafinha aquele óleo e leva para um monte de hora e começa a vender alguns ml em um pequeno frasco. E começa a vender aquele frasco por R$5, né? Porque o óleo é ungido. E uma garrafa de óleo, de azeite, que ele foi lá no barzinho comprar, do senhor, do comerciante que pagou imposto, ele pagou deve estar hoje R$6, R$4 um litro de azeite. Quanto este líder vai ganhar através daquela situação que ele fez aquele litro virar uma média de 30 frasquinhos? E ele não paga imposto de nada. Aquilo virou um produto. Um produto está sendo vendido, comercializado dentro da onde? Dentro da casa que deveria de ser de Deus. Lancherias. Abriram lancherias dentro dos estatutos, dentro das religiões, dentro dos templos que deveriam de ser para a glória de Deus, abriram comércio. Então eu quero trazer agora dois versículos, para a gente estudar junto, para você analisar, porque o seguinte: a casa de Deus não pode de jeito nenhum virar comércio. E agora virou. E se virou comércio, essas instituições vão ter que se adaptar em conformidade às leis dos homens. Que ai do homem que não obedece à lei do homem ou não obedece à lei de Deus. Isso mesmo, a Bíblia ordena que temos que cumprir as duas leis, as leis da terra e as leis do céu. Se não conseguimos cumprir as leis da terra, como vamos cumprir as leis do céu? Não é assim que funciona. Temos que estar em ordem com a lei humana, com o estatuto humano, com a nossa lei, com a nossa legislação. Nós temos que estar em ordem. Como vamos dar glória a Deus, sendo que nós cometemos crimes terrenos? Não tem como. Tem sim como glorificar o Senhor em todos os lugares, mas como que um sonegador de impostos vai estar na presença de Deus? Eu pergunto, como alguém que sonega impostos vai estar na presença de Deus? Como alguém que vende a fé, como alguém que vende sal ungido, vende a fronha abençoada, vende isso, vende aquilo, vende amuleto, vende... Gente, isso virou comércio. E se Jesus viesse, ele ia quebrar tudo isso. Ele ia virar de ponta cabeça as mesas que tem ali para manter os produtos à venda dentro da casa que era para ser para glorificar o nome dele, para prestar culto ao Deus vivo. Não é? Vamos analisar a sua Bíblia, se você estiver, né, um dispositivo, uma mídia digital, vocês podem pesquisar no Google ou num site aí que vocês tenham conhecimento, né, que vá fornecer a vocês as informações necessárias. Deus é dono de tudo. Leia em Colossenses 1,16. Todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é Criador e responsável pela vida. Analise aí em Salmos 145, versículo 15 e 16. O imposto de Deus, olha só, se pagamos imposto para o ser humano, se pagamos impostos para o ser humano, diz o bom pregador, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Se nós pagamos tributo a César, e qual é o imposto que devemos de fornecer a Deus? Você sabe? É dinheiro? É ouro? Prata? Bronze? O que deve ser prestado como dízimo a Deus? O que é mais valioso para você hoje? O que é mais valioso para você neste exato momento? Dinheiro? Você tem dinheiro? Não, você não tem dinheiro. Então como isso pode ser tão valioso para você neste momento se você não tem?
Não. Eu quero perguntar para você o que é mais valioso agora para você, neste momento em que você tenha. Não vai fazer como Saul, que roubava e ofertava 10% do roubo para Deus, não é? Não vamos fazer que nem Salomão, matava os reis de outras localidades, pegava todo o fruto da maldade do roubo e ofertava a Deus. Não vamos fazer isso, né? Ah, mas Deus prosperou, mas analisa, estuda como fluiu a prosperidade, de onde veio totalmente a prosperidade de Salomão, né? Pois é, aqui, o que acontece? Isso aqui não é estudo, isso aqui é um rabisco que eu fiz, porque a Bíblia que eu tenho, uma Bíblia grande, e fica ruim de eu ficar segurando aqui, né? Porque eu preferi ficar sentado, porque o que eu estou fazendo, eu estou dentro de um culto, dentro de um local enorme, cheio de gente, não. Eu estou na minha casa, conversando diretamente com você sobre aquilo que a Bíblia fala realmente, né? Deus precisa dos derivados de sua própria criação? É uma pergunta que eu faço. Essa pergunta eu tive ontem, até no vídeo de ontem eu fiz questionamento. Deus precisa dos derivados daquilo que Ele mesmo criou. Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. O porquê que será que Ele precisa de 10% daquilo que Ele mesmo fez? Ele criou, Ele tem poder de criar o que Ele quiser a todo momento, a todo instante, a hora que Ele desejar, Ele cria. Se Ele quisesse dinheiro, Ele tinha criado no princípio o dinheiro. Se Deus quisesse neste momento ouro, Ele é dono de todo o ouro da terra. Vamos voltar lá em Gênesis, lá na situação vivida por Caim e Abel. Vamos colocar Abel na frente, não é? Toda a situação criada por Abel e Caim, porque a situação foi dada início através de Abel. Abel ofertou algo do esforço dele para Deus. Abel deu aquilo que naquele momento era algo valioso para ele. E não foi dinheiro. Não, foi o fruto do trabalho de Abel. Abel ofertou a Deus algo de coração, sem se importar se Deus era dono ou não era dono de todas as coisas. Então Abel ofertou aquilo ali para Deus. E Deus se agradou, mas não da oferta, não do material, não daquilo que Abel estava ofertando, mas da postura, do carinho, da atenção, da majestade que estava sobre Abel. Naquele momento, a consciência de Abel era tão então reverenciação a Deus, e ele tomou a iniciativa de prestar culto a Deus. E de que maneira Abel prestou culto a Deus? Ele deu início a uma situação triste, mas de grande valia para o coração de Deus. Naquele momento iniciou um processo já da maldição do Éden, não é? Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou Eva, Deus amaldiçoou até as plantas, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou todo o sistema que já tinha sido por Ele criado. Ele amaldiçoou em uma situação de correção ao ser humano. Então, através dessa situação de erro do ser humano, Deus amaldiçoou. Assim como Deus, então, amaldiçoou Caim. Por que Deus amaldiçoou Caim? Porque Caim não tinha se colocado com reverência a Deus como Abel. Caim não tinha tomado a iniciativa que Abel tinha tomado. Então, naquele momento, Caim não tinha, olha só, é interessante isso, Caim não tinha reconhecido a majestade do Criador. Caim não tinha feito nada para agradar a Deus. Então Abel fez. Então Abel fez algo para agradar a Deus. Mesmo sabendo que todas aquelas coisas tinham sido criadas por Deus. Abel ofertou a Deus. E Caim viu o amor disparado de Deus para Abel. E Caim queria o mesmo amor. Assim como Abel reverenciou a Deus, prestou culto a Deus de tal maneira que ofertou aquilo que tinha mais importante, Caim sabia que Abel ia receber algo de Deus.
nem que fosse somente a atenção de Deus. Imagina receber a atenção de Deus. Então Caim também tentou fazer a mesma coisa, mas de uma maneira odiosa, de uma maneira com ciúme, porque ele queria a mesma atenção que Deus estava dando ao irmão. E o que aconteceu? Não funcionou. O que era de Abel era de Abel. O que Abel ofertou era dele, do trabalho dele, do fruto do suor dele. Abel estava ofertando o que era imposto para Deus naquele momento. Agora Caim se perdeu. Caim matou o irmão e foi amaldiçoado. Deus diz de hoje: quantos Caim, olha só, quantos Caíns existem hoje sobre esta terra? Você oferta, você se coloca na presença de Deus, você coloca diante do altar de Deus uma oferta daquilo que você trabalha, de algo lícito, de algo honesto, de algo vindo do seu trabalho. Você trabalha, você paga impostos. Você vai na igreja e oferta a Deus aquilo que é correto perante as leis, aquilo que é correto perante a Deus. Daí, voltando daquela situação que Silas recebeu, Silas Malafaia, daí vem alguém com envolvimento com crime organizado e oferta algo do roubo para o Silas Malafaia. Ofertar roubo, ofertar dinheiro vindo da ilegalidade, gera uma maldição para o seu ministério. Ofertar dinheiro do crime, ofertar dinheiro daquilo que é contra as leis dessa terra, gera uma maldição para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Oferte a Deus aquilo que é lícito, porque o que é ilícito não é agradável aos olhos de Deus. E oferta coisas que não são de pertence próprio a Deus, Deus não recebe como recebeu a oferta de Abel. Se oferta algo roubado, ou algo vindo da inveja, ou algo vindo daquilo que não é lícito para os olhos de Deus, ou os olhos do homem, Deus não recebe da mesma forma que recebe o trabalhador, do homem honesto, do homem justo. Pode ser R$1 milhão, mas R$100 nas mãos de Deus, através do trabalho honesto, através do homem justo, através daquilo que é correto, é agradável aos olhos de Deus. E Deus aceita os R$100, e Deus abomina R$1 milhão do homem que deu o dinheiro fora de origem. Todo o dinheiro, todo o lucro tem uma origem. Toda a finança tem uma origem. Dinheiro não cai do céu, irmão. Não, dinheiro não cai do céu. Então o que nós devemos de fazer? Ofertar a Deus aquilo que é lícito aos olhos de Deus. O que é lícito aos olhos de Deus? Ofertar o fruto do nosso trabalho. Você recebe dinheiro? Oferte dinheiro a Deus. Mas o dinheiro vindo dentro daquilo que é estabelecido e orquestrado sobre as leis dos homens. Agora, do fruto da ilegalidade, Deus não aceita não. Deus abomina. Assim como Deus abomina a oferta da pessoa que está com desavença com outra pessoa. Pode ser daí do fruto do trabalho, mas se você tiver algum problema com um irmão, vá antes ter com ele, vá antes se desculpar com ele, vai antes lá conversar e colocar as pazes em dia. Porque se não for assim, Deus não vai aceitar a sua oferta. Vira uma oferta ilegal aos olhos do mundo espiritual. Porque nós não devemos de estar com rixa ou com problemas com nós. Nós devemos de estar de bem com todos, dentro da congregação, dentro da escola, dentro do seu trabalho, dentro de sua casa. Não é? Então assim, ó, lembrando, eu quero lembrar vocês o seguinte também. Imagina só, olha só, hoje no Brasil vivemos em uma democracia, ok? Vivemos em uma democracia, pelo menos deveríamos de estar vivendo em uma democracia. Então, se vivemos em uma democracia, a instituição humana, a presidência, a legislação, tudo aquilo que é humano está acima ainda da religião.
ok? Está acima da religião. Então nossas autoridades terrenas, elas estão acima da religião. Não estou dizendo que estão acima de Deus. Estão acima da religião. Porque nós escolhemos eles para nos governar. Nós escolhemos eles para nos representar. Nós escolhemos eles para governar o nosso mundo. O nosso meio, o ambiente em que vivemos, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso município. Temos até os presidentes de bairro que cuidam de nosso bairro através daquilo que nós geramos para eles terem suportes para fazer a manutenção desses bairros. Então imagina só, quem está sobre o Estado? O próprio Estado. O Estado está sobre o próprio Estado. A religião não está sobre o Estado. Então nossa autoridade maior hoje na Terra, a nossa autoridade maior hoje na Terra é o Estado. Eu faço um propósito com você, líder religioso. Eu faço um propósito com você, pastor evangélico. Eu faço um propósito com vocês. Eu me coloco em um certo desafio. Antes que venham acabar com o direito de isenção fiscal dos templos, iniciem um trabalho de oferta de seus impostos, mesmo não sendo ainda impostos como lei. Comece um trabalho de ofertar os seus impostos para os estatutos humanos. Então, qual é o estatuto humano? Ofertem para o governo. O governo é corrupto, mas vocês escolheram o governo corrupto. Eu escolhi o governo corrupto. Nós escolhemos esse governo corrupto. Mas os políticos, nós escolhemos os políticos. Mas as leis foram por Deus determinadas para ser obedecidas. Não é? Então é o seguinte, vamos fazer diferente. Se o estatuto humano manda cumprir as regras, se o estatuto humano manda nós obedecer todas estas situações de cumprimento, de pagamento de impostos, antes que eles tornem isso aqui em lei, ofertem. Ofertem para o governo, sabe de que forma? Criem projetos sociais. Criem manutenção dos sistemas sociais. Criem um estatuto dentro da igreja de vocês que venha favorecer ou ofertar uma porcentagem daquilo que vocês arrecadam sobre a venda de tudo que vocês vendem dentro dos templos que eram para ser de adoração a Deus. Ofertem para o pobre, para a viúva. Ei, pastor, junte cesta básica e dê para os pobres. Que maneira de pagar os seus impostos? Vocês estarão fazendo a manutenção do templo de Deus. Qual é o templo de Deus? Eu, você, as pessoas que estão precisando neste momento da sua atenção, meu amigo. Tem tanta gente, pastor, precisando da sua atenção. Tem tanta gente, líder religioso, precisando da sua ação de graça. Muitos não estão precisando nem da oração. Estão precisando de comida nesse instante. E não é o devorador que está engolindo eles, não. É a nossa falta de conhecimento para estabelecer governantes verdadeiros. Se o governo é do perverso, o governo vai ser perverso. Agora, se nós não nos colocamos na presença de Deus para escolher quem vai governar, amanhã a igreja vira vítima de político. Porque o cidadão trabalhador não vai ter dinheiro para ofertar, para dizimar. Não. O cidadão honesto vai deixar de ofertar. E quem é que vai ofertar? O bandido. No momento que tiramos o poder do povo, no momento em que tiramos o poder das pessoas trabalharem honestamente, as pessoas deixam de ofertar honestamente, o dinheiro lícito deixa de entrar dentro das instituições. Então, o porquê tudo isso? Daí vem o aproveitador, vem o destruidor, vem aquele que sabe envergonhar e envergonha muito bem. Satanás. E vem a oferta 1 milhão e o líder está com o tempo, precisando de manutenção. O líder precisa de gasolina. O pastor precisa de oferta. Ele precisa pagar a luz, ele precisa pagar a água, ele precisa manter, o espaço religioso. Se eles perdem
a oferta do trabalhador, se perdem a oferta do justo, eu pergunto, o espaço será aberto para quem? Para quem? Para quem vai ser aberta a porta do ministério? Entra o corrupto, entra o salteador, entra o devorador e envergonha a igreja. É o que estamos vivendo hoje no Brasil, uma vergonha. É uma vergonha os líderes terem que se submeterem à política. O pastor profetizando que o prefeito A vai se eleger, o pastor profetizando que o vereador B vai se eleger, porque está esperando uma boquinha, está esperando um servicinho para alguém da família. Enquanto isso, o ministério está indo para o buraco abaixo, para água abaixo. Por quê? Porque o trabalhador está perdendo o poder de levar o seu dízimo, a sua oferta legalizada no templo religioso, no culto abençoado. É estranho, mas não é mentira. Estou nesse momento, estou pregando, estou conversando com você, para que você venha entender que esta obra, ela não é uma obra de exagero que não fazem. Vendem bolo, vendem tudo quanto é coisa dentro da igreja. Está aí o pobre e o miserável que vai para a igreja sem dinheiro, e o miserável que vai para a igreja com fome, não pode dar um pedaço de bolo, tem que vender um pedaço de bolo, tem que vender o X, tem que vender o pastel, tem que vender o refrigerante, tem que vender tudo. E aí, estão vendendo a palavra de Deus, estão desordenando, desorganizando aquilo que era para ser para adoração a Deus. Então é o seguinte, meu querido amigo, minha querida amiga, amanhã esse vídeo vai ter mais centenas de visualizações, assim como os outros já tiveram. Eu prefiro pregar aqui, transmitir ao vivo, de minha própria casa, e falar a verdade, não ser dependente de um monte de pessoas que não entendem nada da palavra de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: se você está ouvindo, você está entendendo, porque eu estou falando de uma maneira tão simples, que eu estou me comovendo com a situação que a igreja está vivendo hoje. É muita música, pouca palavra. Muito pastel, pouca palavra. Muito refrigerante, pouca palavra. Muito aniversário, pouca palavra. É muita fofoca, pouca palavra. É muita picuinha, pouca palavra. É muita ladaia, como diz a irmã Patrícia, e pouca palavra. E aí? Aonde está os profetas de plantão? Aonde estão os evangelistas que eram para estar lá na rua pregando? Aonde está o movimento cristão que tem como referência aqueles que foram perseguidos no passado porque estavam traduzindo uma Bíblia? Aonde estão os corajosos? Aonde estão os protestantes? E eu estou neste momento pedindo para você, convocando você, vamos juntos iniciar um movimento a favor daqueles que precisam realmente, um movimento de sabedoria, um movimento onde a palavra bíblica, a palavra de referência espiritual, esteja acima de tudo e de qualquer coisa, menos do Estado. Porque hoje nós vivemos através de leis e estatutos criados pela ordem humana. Se não cumprirmos esses estatutos, nós nunca vamos conseguir obedecer os estatutos de Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós juntos podemos fazer algo, e eu não estou pedindo para você vir na minha igreja, porque eu não tenho igreja. O único que tem igreja, o único que possui toda a autoridade sobre o reino espiritual é Deus. Eu não possuo autoridade sobre a igreja. Não. Eu possuo autoridade através do livre-arbítrio sobre o meu tempo, que é o meu corpo. Você tem autoridade sobre o seu tempo, que é o seu corpo, mas autoridade sobre a igreja ninguém tem. Ninguém tem igreja, ninguém possui igreja, ninguém é dono de ministério criado por Deus espiritualmente. Só existe um que é dono. O nosso ministério é nossas ações.
E as nossas ações devem de ser favoráveis a Deus. Então vamos tomar uma atitude, uma ação. Eu te convido neste momento, vamos assistir os cultos. Desculpa, não é culto. Vamos assistir esses estudos. E vamos fazer uma análise, nem que seja breve. Vamos juntos analisar tudo isso que foi dito. Analise esses versículos e analise e perceba que Deus é um Deus de ordem. E o Deus de ordem, pode ter certeza, Ele é um Deus de progresso. E se a ordem e o progresso não está estabelecida no nosso país, vamos organizar esta ordem. Vamos trabalhar em cima desta situação. O dízimo ofertado é abençoado por Deus quando o dízimo é vindo do trabalho, do esforço e daquilo que a lei corresponde, que é de ser estabelecida sobre esse dízimo. A oferta também, a oferta dentro da licitude, dentro daquilo que é correto sobre a lei. Oferta abençoada. Tudo que entra dentro do templo através da lei é abençoado por Deus. Tudo aquilo que entra dentro do templo, que é autorizado, olha só, que é autorizado espiritualmente, é abençoado por Deus. Que é autorizado espiritualmente o que não é. A pessoa que oferta e está com desavença, não está autorizado a ofertar. Leia a Bíblia. Não está autorizado a ofertar. Peça perdão, peça desculpa, vá lá, abrace, vai lá e tenha com o irmão, e sim oferte na igreja. Dinheiro de bandidagem não é abençoado. O que se tornou o dinheiro de Caim após a morte do irmão, ou o assassinato do irmão? Dinheiro ilícito, uma oferta ilícita, bens materiais ofertados a Deus que Deus não aceitou e acabou amaldiçoando Caim. Você quer ser amaldiçoado por Deus por estar ofertando algo que não é seu a Deus? O que é mais precioso para você nesse instante? O que é mais precioso para você nesse instante? O dinheiro? É a sua família? É o seu trabalho? O que é mais precioso? A sua oração? A sua atenção? Eu vou dizer para vocês o que eu estou triste e o porquê que eu trouxe essa palavra. O que é mais precioso para Deus não é o dinheiro, não é o ouro nem a prata, não é nada daquilo do reino material. Não. O que é mais precioso para Deus é você se colocar espiritualmente na presença dele. Dizer: Pai, eu não tenho nada. Eu não sou dono de nada, porque tudo é teu. O que eu posso te oferecer? E Deus vai te dizer de cantinho, baixinho, na sua consciência: esta é a maior oferta que Deus pode receber de você, quando você se doar por completo e dizer: eu me sacrifico, mas eu me entrego a Deus. O que vale mais para Deus é a sua entrega, meu querido. Quando você se coloca perante Deus, se você não tem isso, se você não tem aquilo, se você não tem o dinheiro, se você não tem o bem material, se você não é como Saul, que vai lá e rouba e oferta a Deus, se coloque neste momento na presença do Deus vivo. Se coloque neste momento perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você vai ver que Deus vai te ver como um Abel. Deus não vai te ver como um Caim. Não! Ele não vai te ver como um Caim. Deus vai neste momento ter uma visão, Ele vai lembrar de Abel na sua vida. E Deus vai corresponder. Deus vai corresponder a você. Da mesma maneira que Ele correspondeu a Abel. Da mesma maneira que Ele correspondeu a Jó. Da mesma maneira que Ele correspondeu a Salomão. Salomão foi errado depois. Da mesma maneira que Deus respondeu a Jesus. Deus vai responder e corresponder conforme o seu pedido, através do modo de trabalhar dele na sua vida. Então, te prepare, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te dar aquilo que você nunca recebeu de homem nenhum. Você vai receber algo que você nunca recebeu de pessoa nesta terra nenhuma. Deus vai te dar conforme a maneira dele agir na sua vida. Não sei se você está acreditando no que eu estou te dizendo, mas Deus vai te dar. Deus vai te dar, sabe por quê? Porque você não é envolvido com pilantragem.
Você não é envolvido com safadeza. Você não é envolvido com roubalheira. Não. Você é envolvido com o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa justa. Você sabe muito bem o que é trabalhar. Você sabe muito bem o que é necessitar das coisas. Você sabe muito bem o que é passar nesse trabalho, nessa terra, para manter a ordem, a justiça e a organização exata para com a lei humana. E Deus vai te manifestar. Deus vai te manifestar a glória dele na sua vida. Só você precisa entender. Eu não estou falando em vão. Se eu quisesse aparecer, eu abria uma igreja, eu botava uma placa e mentia para todo mundo. Eu seria o líder mais famoso dessa cidade. Mas não. Eu prefiro estar eu e você nesse momento e eu falar a verdade para você, falar aquilo que é a realidade espiritual para você. Deus está pouco se lixando para papel. Deus está pouco se lixando para dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ouro. Deus não precisa de prata. Deus precisa que você venha se arrepender. Deus precisa que você venha se colocar na presença dele. Deus precisa de você, de alma, de espírito, com seu amor impregnado e transmitido para o mundo. Se o mundo está com falta de amor, a culpa é nossa. Então, neste momento, eu estou te convidando, através da manifestação do Espírito Santo, neste momento da minha vida, vamos manifestar o amor. Vamos manifestar as ações do Espírito Santo. Vamos, neste momento, auxiliar o próximo, abraçar a viúva e dizer para ela, você não está sozinha. Você não está sozinha. Vamos dizer para o pobre, você vai deixar de ser pobre. Eu vou te mostrar uma riqueza muito maior que o ouro, que a prata. Eu vou te mostrar a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é organizado. Assim como o diabo é organizado quando você permite que ele trabalhe em sua vida. Eu não permito que você escute uma mensagem dessa e esteja ainda dando autoridade ao capeta estar mexendo na sua vida. Não. Neste momento, receba a palavra bíblica que diz que você pisaria sobre serpentes e escorpiões. Não existe dificuldades para aqueles que creem e se manifestam nessa terra espiritualmente a favor e em conformidade a Jesus. Em conformidade com Jesus. Vamos neste momento agir em conformidade com Jesus. Vamos neste momento colocar na presença de Deus. Vamos orar. Vamos quebrar as correntes do atraso. Vamos quebrar as muralhas que o inimigo colocou na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua filha, do seu filho, do teu tio, da sua tia, sabe-se lá de quem. Vamos quebrar os laços da maldição que vem de geração na sua vida. Vamos neste momento agir em conformidade àquilo que Jesus nos pregou, aquilo que Jesus nos ordenou, amar uns aos outros, obedecer às leis, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus não é o dinheiro, amigo. O que é de Deus é você estar na presença, glorificando Ele, não vendendo muamba dentro de templo religioso. Eu convido você, vamos juntos, obedecer às ordens de Jesus. As ordens de Jesus devem estar acima da sua religião. As ordens de Jesus devem estar acima de todo o problema gerado pelos homens. Quando eu iniciei este projeto, quando eu iniciei a TV Nova Ordem Missionária, quando eu iniciei a rádio Nova Ordem Missionária, não foi pensando na divulgação do meu trabalho, foi pensando na divulgação do seu ministério. Por isso que eu preciso te convidar nesse momento. Se os homens fecharam as portas para o seu ministério, eu te convido para que você venha tomar posse daquilo que é seu. A TV Nova Ordem Missionária vai estar aberta para você manifestar aquilo que o Espírito Santo te deu. A rádio é a mesma coisa. Então, se você não está qualificado ainda para pregar lá na esquina, lá na rua com o microfone, pregue na frente de uma câmera, eu vou te dar o suporte. Deus me deu o dom para trabalhar com essas coisas e eu vou trabalhar a seu favor. Porque Deus me ordenou, sirva. Você é o meu servo, então seja servo daqueles que ungi. Deus te ungiu, querido. Deus te ungiu, minha querida. Deus te ordenando, abrace e tome posse do seu ministério. Se o seu ministério os homens não reconhecem, Jesus reconhece. Vamos orar comigo. Vamos pedir para Deus uma mudança. Vamos pedir para Deus uma transformação neste momento. Vamos orar para Deus transformar esse país.
O presidente está errado, Deus derruba um presidente e levanta outro. Se isso ou aquilo está errado, Deus organiza, porque Deus é organizado. Deus é organizado. Eu te provo isso biblicamente. Amanhã fique ligadinho no próximo vídeo que a gente vai postar aí. Deus é organizado. Entendeu qual é que é o melhor dízimo para Deus? Qual é que é a melhor oferta para Deus? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então se coloque na presença de Deus e oferte o seu melhor para Deus agora. Eu vou me colocar junto contigo. Vou me colocar na presença de Deus junto com você. Eu vou ficar aqui, sentadinho, olhando para a câmera e falando com Deus. E você vai sentir a presença do Espírito Santo neste momento na sua casa. Vamos eu e você, vamos juntos. Não sei quem está me olhando, não sei quem está assistindo o vídeo. Não sei, porque o meu computador está lá dentro. Eu só quero saber de uma coisa: você entendeu a mensagem, você sabe qual é que é o maior sacrifício para Deus? Ei, Abel! Parabéns, Abel, você aprendeu. Infeliz de Caim, foi amaldiçoado, não teve mais como fazer a manutenção do perdão. Mas hoje nós temos a graça, e através dessa graça nós vamos nos postar diante de Deus e vamos orar e pedir para Deus misericórdia, perdão, e uma nova essência vai fluir de dentro da gente. De mim também. Vamos juntos, vamos orar. Oh Deus, eterno Rei dos Reis, eterno Senhor dos Senhores, eu me coloco mais uma vez diante da sua presença, Deus. Eu me coloco diante de Ti e sei, Senhor, que Tu estás neste momento dando a atenção que eu mereço, se é que eu mereço alguma atenção sua. Eu sei que Tu tem conhecido, Senhor, a mentalidade, a consciência de cada um que está neste momento assistindo esse vídeo. Eu sei, Senhor, que o Senhor sonda o coração de cada pessoa. O Senhor conhece tudo e todas as coisas. Mas eu te peço neste momento, Senhor, através do meu clamor, através da minha atitude de estar me colocando diante de Ti, transforma esse país, ó Deus, transforma a casa dessas pessoas que estão neste momento assistindo esse vídeo, Pai. E Tu sabes e conheces todas as necessidades, todas as dificuldades que conheces, Deus. Mas eu te peço, ó Deus, através do clamor de um justo, eu peço a Ti, Senhor, porque eu tento me colocar todos os dias na Sua presença sem erro perante os homens. Todo aquele que se levanta contra o ungido é envergonhado. Eu não peço a destruição dos meus inimigos, mas eu peço que eles venham se arrepender. Assim como eu peço que cada pessoa que esteja andando fora dos caminhos venha se arrepender. Ele vai ser assim como Abel reconheceu o seu poder, a sua majestade. Eu peço que eles venham reconhecer como Abel, que eles venham reconhecer a sua autoridade, o seu poder como Jó. Eu peço que eles venham a se colocar diante de Ti, ofertar o eu de cada um diante de Ti. O dinheiro para Ti não é nada, aquilo que a terra oferece não é nada, mas aquilo que nós podemos oferecer, nós estamos neste instante, Deus poderoso, oferecendo. Nesse instante, ó Deus, eu peço a Ti, proclame a destruição do reino das trevas, proclame a destruição da corrupção nessa cidade, neste país, neste estado. Proclame agora, Senhor, através do Seu cajado da justiça, que todo o mal levantado contra a família destes que estão assistindo esse vídeo sejam derrotados agora, em nome de Jesus. Todo o mal, toda macumba, toda feitiçaria, toda inveja, todo olho grande caia por terra. O invejoso venha se converter, o macumbeiro venha Te reconhecer como Deus. Oh Senhor, eu não estou pregando contra a religião, não estou pregando contra o macumbeiro, mas aquele que pratica o mal venha se arrepender. É isso que eu Te peço, Deus. Existem trabalhos ruins, existem ações ruins, e é sobre essas ações que eu peço a Tua manifestação, Espírito Santo. Venha quebrar este mal. Oh Deus, abençoe, Senhor, a cada pessoa que esteja neste momento assistindo esse vídeo. Ah Deus, como eu queria estar neste momento, como eu queria estar neste momento do Seu ladinho, mas eu estou na Sua presença aqui na terra. Então esta presença já é para mim, Senhor, de bom agrado, porque Tu tens deixado o Espírito Santo aqui, e este Espírito me fortalece a cada dia, apesar das dificuldades. Então, Senhor, através desta postura espiritual que eu tenho me colocado diante de Ti, cura, abençoa e batiza com Teu Espírito. Cura o doente. Abençoa, Senhor, através de um emprego desempregado.
Abençoa, Senhor, através de uma ação de amor, o pai e a mãe que estão neste momento em dificuldades no relacionamento. Abençoa, Senhor, as finanças, Pai, deste dono da casa que está neste momento desesperado porque está desempregado. É um momento de crise, mas a maior crise é aquela que não reconhecemos a Deus como verdadeiro, suficiente Salvador. A maior crise é não estar na sua presença. Então eu te peço, ó Deus, mantenha sempre, Senhor, este corpo, este meu esqueleto humano, este meu espírito, essa minha alma na tua presença. Mantenha, Senhor, todos aqueles que estão neste momento vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Se coloque diante deles e abençoa, mesmo aqueles que vão criticar esse vídeo, mesmo aqueles que vão rir desse vídeo. Abençoa em nome do teu Filho amado Jesus. Derrame sobre a família deles. Derrame bênção sobre bênção. E que tenham um 2017 cheio da graça e da garra do poder do Espírito Santo. É o que eu desejo na sua vida, na vida da minha família, na vida dos meus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E concorda, eu peço. Diga amém.